Olá para você, fã da velocidade, seja muito bem-vindo ao Show da NASCAR. O grande espetáculo do automobilismo norte-americano vai começar e olha, logo de cara com a prova mais importante, a Daytona 500. Começar um campeonato com a prova mais importante é um privilégio que a NASCAR gosta muito de fazer e já faz isso há alguns anos. E não é fácil você começar com a prova mais importante. Envolve tudo, envolve paixão, envolve o envolvimento dos fãs, envolve inclusive as novas regras da categoria, até porque a NASCAR passou por uma grande revolução em sua competição. E eu e o Edgar Melo Filho vamos passar para você tudo sobre o novo regulamento, vamos falar das 3 principais categorias, enfim, vamos dar aquele show de abertura da temporada que você, fã da NASCAR, merece. Não é mesmo, Edgar? Sem dúvida, e eu acho que começar com Daytona é um começo maravilhoso. E para mim o mais importante, começou. É isso aí, começou e realmente são várias regras novas agora da NASCAR, então para você poder entender muito bem como que ficou a divisão das provas, como ficou a disputa em cada categoria, vamos te explicar agora. A NASCAR voltou e voltou diferente. A categoria fará uma verdadeira revolução na dinâmica das corridas. Mas pode ficar calmo. A garra, emoção e a adrenalina ainda continuam na categoria mais raiz do automobilismo. A partir de agora, as provas serão divididas em 3 segmentos. O primeiro terá cerca de 25% das voltas. Ao fim dele, os 10 primeiros colocados ganham pontos, sendo 10 para o vencedor, 9 para o segundo colocado e desce 1 ponto a cada posição, até o 10º levar 1 pontinho. O primeiro colocado ainda leva 1 ponto de bônus para o playoff, o antigo Chase, a fase decisiva do campeonato. O segundo segmento tem exatamente as mesmas regras do primeiro, com o mesmo número de voltas e pontuação para os 10 primeiros colocados. Já o terceiro é o mais importante e determina o vencedor da corrida. Tem o maior número de voltas e uma premiação também maior. O vencedor ganha 40 pontos, o segundo 35 e segue descendo 1 ponto até o último colocado. Além disso, a vitória garante o piloto no playoff, dando ainda 5 pontos de bonificação para a fase final. Passadas as 26 provas regulares do ano, o líder do campeonato ganhará uma bonificação que será levada para o playoff, que também tem uma nova regra. A partir de agora, as recompensas conquistadas na temporada regular serão carregadas para as demais fases do mata-mata, diferente do que acontecia até então. A dinâmica da disputa segue a mesma. Eliminações a cada 4 corridas até sobrar 4 pilotos para a decisão em Homestead, no mesmo formato. O piloto que chegar na frente será o campeão da temporada 2017 da NASCAR. Olha, no começo parece difícil, eu demorei um pouquinho para entender, mas acho que o grande intuito, Edgar, é a competição. A prova agora está dividida em 3 e o cara não pode sossegar, ele tem que realmente somar pontos em todas as partes, né? Depois que eu consegui entender bem, eu aprovei esse novo sistema. E você? Eu acho que esse é um ponto positivo, porque vai tirar aqueles cuidados do meio da corrida. Então não vai ter aquele, não, eu estou aqui em 10º, mas olha lá, estou vendo o líder ali, então eu estou na jogada e o Sputter, we good, e o cara vai até o final. Então eu acho que isso agora dá uma boa acelerada. E o mais importante de tudo é que eu quero só pedir para o fã da NASCAR ter um pouquinho de paciência. No começo tudo é difícil, mas se você lembrar que 90% dos pilotos gostou dessa ideia, nós podemos esperar pelo menos 3 corridas, porque aí vai de ouvido. Eu tenho certeza que a NASCAR não faria nada que fosse prejudicar o espetáculo, Thiago. Também destaco 2 novas regras da NASCAR, uma em relação aos carros quando eles batem. Muitas vezes o cara ia para a garagem, fazer aqueles reparos, agora não pode mais fazer em caso de acidente. Em caso de quebra você pode ainda voltar para a garagem, só que agora aqueles carros remendados, Edgar, acabou aquilo. A equipe tem apenas 5 minutos na área de boxe mesmo, ali onde faz o pit stop, para tentar reparar o problema do carro. Se não reparar, fim de prova para o piloto, não veremos mais aqueles carros Frankensteins, né, Edgar? Não, eu acho positivo porque acabou a fita. Sim. Aquele tape é maravilhoso, ele é quase que uma solda, mas na velocidade que esses carros andam, acaba voando pedaços para todo lado e põe em risco os outros carros. Então eu acho que foi uma medida certa. Se tem condições de 5 minutos, não arrumou, sinto muito, fica para a próxima. Eu acho que foi mais uma medida certa da NASCAR. Uma outra precaução que a NASCAR também tem é em relação à saúde dos pilotos. Depois do caso da concussão do Dale Earnhardt Jr., que ficou praticamente meia temporada fora
de combate, agora todos os pilotos, em caso de um acidente forte, vão passar para a ambulância e vão passar por novos protocolos de concussão, parecido com os que tem na Liga de Futebol Americano. Então vai ser um controle da NASCAR muito mais forte para evitar, né, começar a preservar um pouco mais os pilotos. Eu também achei uma medida muito interessante, Edgar, porque às vezes o cara bate, acha que tá bom, mas na verdade não tá legal, né? Esse acha que é um perigo, ainda mais tudo que é ligado à cabeça é muito mais complicado, porque eu cansei de ver esse tipo de problema com o piloto, claro que os nossos amigos também. Você bate, está tudo em ordem, vai dormir, está perfeito, dia seguinte na hora do almoço, você perde a noção. Então, eu acho que tem que ser um exame meticuloso mesmo, que eu acho que o exemplo, para não ir buscar muito o exemplo do Dale Earnhardt, eu acho que ficou bem claro e por isso eles tomaram uma medida excelente. Isso aí, a NASCAR sempre pensando também em todos os aspectos, mas regras postas, regras explicadas, vamos agora com as categorias. Primeira categoria a entrar na pista é a Truck Series, uma categoria muito competitiva e que tem sempre aquele embate entre experiência e juventude. Edgar, ano passado tivemos 2 pilotos muito experientes brigando pelo título contra 2 novatos. E deu esse ano especificamente a experiência. O Crafton lutou até o final e o Johnny Sauter foi o campeão. É verdade, o Sauter, aliás, deu um belo salto no final, porque veio quietinho ali durante o campeonato, de repente foi para cima, mas eu particularmente gosto muito dessa categoria, porque a meninada é faca nos dentes. Então não tem, eles entram naquele foguete pé embaixo o tempo todo e vem dividindo todas, até porque eles precisam se lançar. Veja os meninos que mudaram de categoria, que você vai explicar daqui a pouco, o que fizeram nessa categoria. Então, realmente, eu acho que essa categoria é sensacional. Sem contar também toda essa parte de competição. Muitas vezes o brasileiro ele não entende, né, Edgar? Aquela coisa de divisão. A Truck Series é a terceira divisão, então acha que é ruim. Mas não, são categorias profissionais. O cara, ele é um profissional da Truck, no caso, por exemplo, do Matt Crafton, né? Mas o Matt Crafton deve estar indo para a 45ª temporada dele. E tem piloto que faz isso mesmo, que não sai dessa categoria, como muitos ficaram na Fórmula 3 a vida inteira. E o Crafton é um que está fazendo carreira na Truck. E com um detalhe, Thiago, eu acho que isso de você achar que se eu pudesse escolher uma categoria para começar correndo na NASCAR, não por obrigação, mas por escolha, eu iria para a Truck, porque realmente a Truck é pé no porão o tempo todo. É verdade, a Truck Series que faz a sua primeira prova na sexta-feira. E um dos grandes nomes que eu falei daquele embate de experiência e juventude, que claro, vai continuar nessa temporada, o exemplo é o William Byron. O William Byron foi um piloto que ganhou várias provas, aliás, foi o piloto que mais ganhou provas na temporada passada, só que na hora ali, da definição do playoff, o piloto ficou da cor do carro do Matt Crafton, deu uma amarelada ali, também teve um problema mecânico, é verdade, mas também tem isso, né, Edgar? O piloto, ele acha que ele tá, agora eu vou, esse ano eu vou conseguir, mas na hora da decisão, realmente a experiência faz a diferença, né? Porque é uma somatória de horas de voo. Você está começando a acumular suas horas de voo. E as coisas vão acontecendo, você vai assimilando. Quem é o olho de águia dele? O que espiou e que disse, esse moleque vai. Quem é? O Mark Hendrick, né? Pois é. Então, esse também de bobo não tem nada. Ele sabe que o menino tem futuro ganhando hora de voo e disputando com essas cobras criadas, que os dois têm muita experiência nessa categoria. Para ele foi muito bom. Eu acho que ele vem com tudo esse ano. É isso aí. Então são 3 grandes categorias, a Truck Series com esse embate. A Truck, toda vez que eu lembro de Truck e Daytona, é impossível, né, não lembrar da trajetória dos 2 pilotos brasileiros, tanto do Nelsinho quanto do Paludo. Isso. Os 2 que já fizeram primeira fila nessa prova em Daytona, né, Edgar? E não dá para esquecer, Thiago, aquela panca em Watkins Glen, em Mosport, que terminou em pancadaria entre os 2 que já pularam de categoria. Isso aí, é o Cole Custer e o Hunter Nemechek. Fiquei fã dos moleques. Não, mas é verdade, acho que isso é muito legal da categoria, da Truck Series, que é uma categoria que empolga bastante. Ela é a mais curta das 3, ela vai ter o menor número de voltas, isso em todas as provas. Você que está começando a se ambientar nesse mundo da NASCAR, vai se acostumando realmente que a corrida ela é um pouquinho mais curta, mas ela tem também o lance, né, Edgar, como você gosta de falar, o lance do tiroteio, né? A corrida é curta e uma regra importante, esse ano nós não temos mais, até pela divisão de segmentos que explicamos no comecinho do programa, nós não temos mais aquela bandeira amarela de tempo. Isso foi bom você falar. Que eu achei uma decisão acertada também de tirar. Eu particularmente não era um fã da bandeira amarela de tempo, se bem que bandeiras amarelas aconteciam direto. Não, pois é, independente da pré-marcada, ou se é a hora de cortar o bolo, eu acho que foi bom. O fato de uma corrida ser mais curta, eu acho que já facilita, porque aí não tem nada que refrescar. Sentou, desceu a marimba e vamos até o final. Então é uma receitinha, é um espetáculo imperdível, a Truck.
É isso aí. Você sabe também o caminho de comunicação com a gente, é a hashtag NASCAR Fox Sports. Você manda sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida, seus favoritos para as 3 provas do fim de semana através da hashtag NASCAR Fox Sports. Bem, Edgar, fim do nosso primeiro segmento. Vamos fazer uma parada rápida aqui. Já voltamos, claro, para falar da Xfinity Series, Sprint Cup e o prato principal, que é a Daytona 500. Voltamos daqui a pouco. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta aqui com o show da NASCAR, a abertura da temporada 2017, com as regras novas, as corridas divididas em segmentos. E Edgar, falamos da prova da Truck Series, tem também a Xfinity Series, que é outra categoria que empolga bastante. Temos uma grande transição de pilotos que saíram da Truck, que são muito fortes, indo agora para a Xfinity Series. E agora, Edgar, também com essa corridinha dividida em 3 na Xfinity Series, o bicho vai pegar bastante, hein? Principalmente com essa garotada que subiu da Truck, que vem com a faca no dente para mostrar serviço. E a Xfinity tem uma coisa muito interessante. É o lugar para o cara preparar a ida dele para a categoria. É o grande salto. Então, eu acho que a turma vem para valer. Essa diferença, às vezes, em algumas pistas de 4 ou 5 milhas para o grandão, já vai deixando a meninada com o braço mais afiado, eles já vão se adaptando. Você vê como foi experiente para alguns pilotos já na Xfinity, o ano passado, andar com os leões. Sim. Já ajudou porque o cara já começa a medir. Pô, sabe, esse aí é um carro da Joe Gibbs que está aí na minha frente, sem contar que é o Kyle Busch, eu tô junto com ele. O cara não dorme uma semana, Thiago. Se empolga. É lógico. Então, sabe, aquela turma que costuma andar sempre, participar dessas provas. Então, eu entendo que a Xfinity é uma categoria para ser olhada com muito cuidado. Vou torcer para essa garotada que está subindo agora, porque eu acho que eles vão por aquele tempero que a categoria pede para ela realmente pegar fogo durante o campeonato. Um dos destaques dessa nova geração da Xfinity Series é o piloto que o Edgar comentou, que virou fã dele, que é o Cole Custer, um daqueles que se envolveu numa briga sensacional na prova de Motorsport na Truck Series do ano passado. Cole Custer e William Byron são 2 das grandes novas atrações aí, que eles podem, nesse primeiro ano de categoria, com tudo que já mostraram, fazer frente aos experientes, aos profissionais da categoria, no caso, o Elliott Sadler, o próprio o Allgaier lá, o Justin Allgaier, também andou muito bem, quase foi campeão da categoria, Edgar. Você acha que esses caras eles podem fazer o que fez o Daniel Suárez no ano passado, que uma temporada irretocável, desbancou todos os favoritos e ganhou também o campeonato? Eu espero isso deles, Thiago. Eu espero, porque, na realidade, se você me perguntasse já na fase final do Xfinity, eu jamais imaginaria o Allgaier. Eu não apostaria no Allgaier. Sim. Teria outras opções, mas no Allgaier nunca, né? Pelo menos do jeito que ele mostrou aquele empenho. Ele não é novo, mas, sabe, o cara veio na jogada. Então, eu acho que essa mesclagem entre eles, eu acho que vai fazer muito bem para a categoria e nós vamos continuar vendo todo mundo junto, que eu acho que é isso que faz o diferencial em qualquer categoria da NASCAR. Eu até tive a oportunidade de entrevistar o Allgaier 2 vezes, que ele veio correr provas da Porsche aqui no Brasil, e ele disse, logo depois da decisão em Homestead, que ele foi a prova dele. Nunca dirigiu tanto na vida como ele dirigiu naquela final em Homestead. E até um ponto curioso, tanto da Truck Series quanto da Xfinity, que esse ano nós vamos ter restrição de participação dos pilotos da Cup, que eu acho muito bacana. Eu sempre fui a favor, Edgar, acho que você também, da participação dos pilotos da categoria principal nas categorias menores. Claro. Mas essa equação de participação de 10 provas numa categoria, de 7 na outra, e impedindo a participação na prova final, acho que foi uma equação correta da categoria, né? Você entra, se diverte, mas na hora do bolo, sai fora, deixa com a meninada. Eu achei ótimo, porque você pega o Daniel Suárez, desde cedo, né? Ele já mostrou rápido, ele já mostrou que estou na jogada, porque estava sempre lá na frente, sempre no tiroteio. Às vezes tinha um outro problema, ia lá para trás, mas retomava, voltava na briga. Então acho que quando o piloto começa a mostrar isso, você vê que Kyle Busch já esticou, ele falou, o rapaz é do ramo, traz aqui. Então eu acho muito importante. E essa de, meninos, vocês podem se juntar com a rapaziada, mas na hora de cortar o bolo, deixa o problema deles, vocês estão fora. É bom para eles porque eles já também usam isso para preparar o carro deles para a prova principal. E com isso eu acho que a garotada tem aquele parâmetro de referência. Isso ajuda muito. Verdade, a prova da Xfinity Series, aliás, é um trava-língua esses nomes da NASCAR. A prova da Xfinity Series será realizada no sábado e no domingo tem o creme de la creme lá, o grande especial, que é a Daytona 500, a prova principal da
Monster Energy Cup Series agora. Novo nome, né? Nome monstruoso. Monstruoso. Mas, então, apenas para esclarecer os nossos amigos, para repassar mais um pouquinho, a regra é a mesma para a Xfinity. Muito bem observado, Edgar. A regra é a mesma para as 3 categorias nacionais da NASCAR. Truck Series, Xfinity Series e a Monster Energy NASCAR Cup Series. Vou chamar de Cup Series, porque senão a gente vai ficar... Tem que tomar um fôlego aqui para tomar o nome inteiro da categoria. É divisão, mesmo esqueminha, divisão de 3 segmentos, as provas divididas. Claro, muda o número, né? Claro. Das voltas. Por exemplo, na Daytona 500, são 60 voltas nos 2 primeiros segmentos e 80 voltas no último, que é o maior. Até porque a prova é maior, tem 200 voltas. Falamos da Daytona 500, tivemos no último fim de semana a definição da primeira fila, o quali, o sistema classificatório da Daytona 500, e a pole ficou novamente com o Chase Elliott. Desbancou ali o Dale Earnhardt Jr., que era o meu franco favorito, exatamente. Era o meu franco favorito à aposta, e ele foi lá, Edgar, numa volta sensacional. Pelo 2º ano consecutivo, o garoto ali, o filho do Bill Elliott, crava a pole. Era isso que eu ia dizer. Eu fiquei com ele por causa do pai. Eu era muito fã do pai, né? Porque o pai era Mr. Ford. Sim. O pai era chamado de Mr. Ford, só corria de Ford. E eu gostava, torcia muito pro pai. Tinha uma turminha lá, mais nos antigamente, que eu gostava muito deles, quando a gente começou a trazer a NASCAR para cá. Mas realmente, eu acho que o dele valorizou muito a pole dele. Quer dizer, o dele andou mais do que... Para quem vem de um problema de cabeça... Sabe, eu fiquei meio... Mexeram na cabeça dele. Quando mexe na cabeça, você sempre tem que ficar na defesa. Nada, voltou bala e acelerando à vontade, Thiago. Não, é impressionante. E, para quem não sabe, vamos recontar essa história aqui. O Dale Jr. sofreu um acidente muito forte no ano passado, na temporada passada, e ficou afastado por vários sintomas de concussão cerebral. E já não foi a primeira vez que ele teve uma concussão, já teve em outros momentos, então resolveu ficar fora, resolveu ficar um pouco mais tranquilo, cuidar direito, fez o que tinha que ser feito, né, Edgar? Fez o tratamento adequado de concussões cerebrais. Inclusive, ele não renovou ainda o seu contrato com a equipe Hendrick. Ele tem um contrato por mais essa temporada e disse para o Rick Hendrick, eu quero esperar as primeiras provas, os primeiros meses, quero me sentir saudável, me sentir tranquilo, para aí sim discutir. Vou renovar? Não vou renovar. Já tem 42 anos o Dale Jr., é um personagem importante da categoria. Goste ou não da pilotagem dele, eu não sou um fã da pilotagem do Dale Jr., mas é um grande personagem. E uma curiosidade, nesse tipo de prova, Edgar, que nem Daytona, Talladega, ele é o piloto com o maior número de vitórias de todos os pilotos que estão correndo na NASCAR, dos pilotos atuais, dessa geração de pilotos. Ele é o que mais tem vitórias nas corridas que a gente chama de Restrictor Plate, né? Que são as provas de Super Speedway, com 10 vitórias. Então, ele está no ramo dele, né? E assim, no caso dele, é natural, você acaba indo no pai. Então, como eu também admirava muito o pai fazia umas coisas aqui e teve uma morte estúpida também. Em Daytona. Exatamente, por incrível que pareça, bateu parado, clec, foi o pescoço. Então, e a partir daí, o protetor, o Hans, né? O Hans. Então, mas, eu fico impressionado com os cuidados que a NASCAR toma. A quantidade de neuros que o Dale foi visitar, a quantidade de tomografias que ele fez, a reunião dos médicos para definir o tempo que ele devia ficar afastado realmente me impressionou. Os caras são muito cuidadosos. Inclusive, o Dale já colocou o cérebro dele ali à disposição de uma universidade americana para estudo logo após a morte dele. Quando ele morrer, vai fazer um estudo em cima do cérebro do Dale Earnhardt. O Chase Elliott fez a pole, ali acabou com a esperança do Dale Jr. de ser o pole position, mas uma coisa curiosa, o Chase Elliott, ele tá tirando aquela faixa amarela de novato, né? É verdade. Todo novato da NASCAR tem essa faixa amarela. Ele tá tirando, ele foi novato no ano passado, agora não é mais um piloto novato. Finalmente. E mesmo assim segue acelerando. Edgar, esse cara especificamente, o Chase Elliott, você acha que ele é um piloto que já foi muito bem, foi ao Chase, foi à fase final, aliás, notas mentais, não é mais Chase, é playoff, agora tem que ir me acostumando pouco a pouco. Exatamente. Tudo que é novidade, é natural. São anos chamando de Chase. Acho que você em casa também já ia falar, vamos pro Chase, o Chase é do Chase, agora só o único Chase é ele. Por isso que eu tô pedindo pra rapaziada, calma com o regulamento, vamos dar 3 corridinhas, aí a gente começa a xingar. Mas eu não acho que a NASCAR é da cara pra bater, você não acha? Eu acho que eu gostei dessas divisões, acho que a prova vai ficar muito mais dinâmica. Mas voltando a falar do Chase Elliott, Edgar, o garoto chegou com os 2 pés no peito ali, fez uma ótima temporada, foi para a fase final do campeonato, mas ainda não ganhou. Chegou perto ali em algumas provas, mas você acha que agora sim
tô pronto, vou ganhar provas e posso ser sim um desafiante ao título, um cara que pode desbancar um Jimmy Johnson, por exemplo? Thiago, quando você começa uma temporada cheia de esperança e já de cara você faz uma pole, que foi o caso dele, Cresce. Isso te deixa, sabe, você quer devorar o mundo, você põe a faca no dente e já quer sair dando dentada em todo mundo. Ele tem um ótimo preparo, o pai foi um grande piloto, conviveu muito com ele toda a fase de preparação dele, ele tem uma escola maravilhosa, um suporte do pai, um suporte da equipe, ele tem tudo para vingar. Esse é um nome a ser olhado com carinho, porque de repente quando ele anda no meio, digamos, dos chamados cobras, os dinossauros da categoria, você vê que ele não arrepia não, ele vem junto, ele sabe, ele divide, ele 3-wide, 4-wide é ele que está lá em cima, e 4-wide você ir lá em cima na caixa d'água não é fácil, sócio. Então eu acho que é um nome a ser olhado com carinho, porque essa meninada, quando ela tem uma boa preparação como ele teve, eu tenho certeza que tem tudo para vingar e é um nome que a gente deve considerar e acompanhar, que esse moleque é capaz de dar trabalho, Thiago Alves. Falando em nomes, temos outros novatos na categoria, temos o Eric Jones, que foi um cara que andou muito bem também na Xfinity Series, Daniel Soares, que entrou no lugar do Cal Edwards, e também o Ty Dillon, que já não é tão novato. Candidato ao Senado. Futuro, brincadeira. Futuro senador Cal Edwards. E o Ty Dillon, que é um novato peronomútil, assim, já tem algumas provas. É verdade. Diga, esses três também, você acha que vão infernizar? Eu gosto muito do Eric Jones e do mexicano. Daniel. O mexicano Daniel, ele é raçudo, ele não entrega a rapadura. Você vê que às vezes mesmo quando ele perdia a posição, ia lá para sétimo, oitavo, daqui a pouco ele estava em terceiro. Ele joga muito com o equipamento e como nessas provas muito longas você carece de acertar muito o carro durante, preparando o carro para a final, com essa nova pontuação vai mudar isso. Não tem mais você fazer 400 milhas para acertar o carro para as 500 milhas. Acabou. Tem que acertar o tempo inteiro. Tem que acertar o tempo todo, porque daqui a pouco vai dar um sprint na volta 60, na volta 120, enfim. E isso eu acho que vai trazer mais competição. Então, nesse ponto, eu acho que a categoria ganhou com a chegada desses meninos, porque vem numa somatória de pilotos muito bons que estão lá na frente e uma molecada que chega com a faca nos dentes para derrotar, para derreter. Quero também saber na sua opinião na hashtag NASCAR Fox Sports, se esses novatos aí vão fazer frente a um nome. Eu quero seco, Edgar. Falam que regras são feitas para serem quebradas. Essa nova regra aí, das 3 divisões, dos pontos que você vai levando para o playoff, para a fase final, é mais uma regra para ser quebrada pelo Jimmy Johnson? O Jimmy Johnson é um cara que pode chegar ao título esse ano? Por que não? O que ele tinha que chutar o azar, ele chutou nessa primeira prova, porque não tem mais nada para acontecer, porque tudo que tinha que acontecer, aconteceu no com Clash, ele. Né? No Exato, esquenta. no Clash. Então, de repente, eu acho que a coisa está resolvida, já chutou o azar, ele é um piloto que você tem que sempre tomar benção, porque quando você menos espera, quem é ele, está aí no teu espelho e ele vem para cima. Com essas novas regras, eu acho que ele, como piloto experiente, ele ganha aquele chamado plus. Ele ganha, porque ele é raposão. E piloto raposão, com essa regra nova, vai ter peso, Thiago. A Daytona 500 é uma prova importante por vários fatores. Um deles foi a edição de 1979. Foi a primeira vez que a Daytona 500 foi exibida ao vivo nos Estados Unidos e teve a vitória de Richard Petty, o The King, simplesmente o rei. Só que o que marcou essa prova não foi só a vitória do Richard Petty, não. Dá uma olhada nas imagens, aí na última volta, um duelo do Bob Ellison com o Cale Yarborough, Edgar. Aí é da tua época, hein? Esse Bob Ellison era um... E justo o Cale também, nossa, uma dupla infernal. Esses caras aceleravam muito, tinha mais o Ernie Irvan. Olha lá. Olha o que acontece. Eles vêm se acomodando, sai daí. Isso é primeiro e segundo valendo a vitória na última volta da prova. Ó. Olha isso. Se acham no muro e a vitória vai cair no colo de quem? Ó? Olha lá. Vai passar daqui a pouco o The King. Se encheram de pancada e olha, acaba os dois aí. Acaba os dois no muro, lá vem o Richard Petty para vencer a Daytona 500 de 1979. Beleza, legal, o rei ganhou, ainda já não tinha todo esse apelido de rei, era um cara muito importante. Só que o que aconteceu depois da bandeira quadriculada, com os dois caras que se bateram ali, bateram no muro, beleza, acabou. Acabou, não, teve o segundo round, os dois pilotos saíram dos carros. Claro. E aí aconteceu uma cena que imortalizou a Daytona 500, que é uma briga coletiva de todo mundo. A gente tá mecânico, todo mundo, chefe de equipe, chegou bombeiro, chegou policial. Enquanto o Richard Petty, nós estamos até vendo as imagens, festejava, o couro comeu. E os dois tinha que chamar o Éder Reis aqui, nosso narrador do Bellator, para poder ver essas cenas aqui, porque ao Thiago, vivo isso, Edgar. Olha lá, e Thiago, a adrenalina tá bombando, última volta, você vem trocando pancada com o outro, 200 voltas os dois rodam, e os dois jogam a vitória no colo do Petty.
tinha que dar uma pancadaria dessa mesmo. Então, eu não sei se é o correto, se é o politicamente correto. É o seguinte, amigo, enroscou. Você me deu uma pancada, eu dei outra, você devolveu e fomos se estapeando até os dois ir parar no muro e o Pet ganhou. Mas isso é a NASCAR. This is the NASCAR. Acho que definição melhor do que essa não existe. Isso realmente foi um momento histórico, um momento icônico. Aí, enquanto o Kisher Pérez se consagrava um vencedor da Daytona 500, o Cale Yarborough e Bobby Allison se acertavam lá. Isso acabou criando um pouco... Foi essa cena, exatamente essa prova que criou toda uma paixão no americano pela NASCAR, que viu pela primeira vez a grande corrida americana, como é o nome da Daytona 500, ao vivo. E tem um detalhe, Thiago, eu gostaria de pedir a sua opinião também para posicionar melhor os amigos, os nossos amigos fãs da NASCAR, dos canais Fox Sports, que é a seguinte: você sabe que esse novo sistema é capaz de trazer muito enrosco esse ano sim. novo. Porque você lembra que o ano passado os meninos lá da picape se enroscaram em Mosport, lembra? Sim. Um saiu correndo, vaga, deu lembra? uma voadora, lembra? Deu uma voadora no outro. Você lembra também do... Quem que saiu correndo atrás de alguém em uma das Clint Bowyer, uns anos atrás, saiu atrás do Gordon. Exatamente. Então, eu acho que, de repente, e hoje, mesmo a NASCAR cedendo, deixando mais algumas coisas, você vê que o Howard deu um totó no Kyle Busch e ficou por isso mesmo. O Kyle Busch perdeu a corrida a 500 metros da bandeirada. Acho que ele vai deixar de votar nele depois. Não, isso são 2 votos a menos, o dele e da Samantha. Mas eu acho que isso, Thiago, pode realmente acender essa competitividade, porque são muitos pontos que vão estar em jogo. Então você vai ter que pontuar nas suas 3 possibilidades. Bom, com briga ou sem briga, o que importa é que a Daytona 500 está chegando aí. É no próximo domingo, a partir das 4 horas da tarde, a corrida mais importante do calendário da NASCAR, logo de cara. E olha, eu estou muito ansioso e tenho certeza que você aí também. Edgar, muito obrigado. Thiagão. Voltamos depois com o que melhor aconteceu na Daytona 500 e também te vejo na Daytona 500. Se Deus quiser, eu não vi a hora de começar. Graças a Deus, agora começou e nós vamos estar junto com os nossos amigos, fãs da NASCAR. Isso é que é o mais importante, a sua opinião é importantíssima. Grande abraço. Abração, tio. Abração, um grande abraço e vejo vocês semana que vem. E claro, boa Daytona 500 para todos nós.